vamos falar de Flamengo então, começando pelo Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que aí é cogitado para ser a nova contratação do Flamengo na temporada 2017. O time árabe pede aí em torno de 20 milhões de reais, um pouco mais ali de 5 milhões de euros. Fica essa dúvida se o Everton Ribeiro fecha ou não com o Flamengo. O que a gente sabe é que o jogador fala muito bem do Flamengo. E entra nesse ponto que vocês estão comentando aí no Fox Sports Rádio. Falou bem da estrutura. Não falou do lado financeiro, mas certamente deve ser uma boa proposta. Falou de jogar no Rio de Janeiro e principalmente no time como o Flamengo, que vem para disputar títulos em 2017. Então, pensando em tudo isso, somando todos esses pontos, o Everton Ribeiro falou muito bem do Flamengo e falou que seria uma honra jogar no Flamengo, né? Deixou claro que seria uma honra. Certamente ele pode ter conversado com algum jogador que atua no Flamengo, enfim, tentar pegar algum tipo de informação, que isso acontece muito no mundo do futebol. E o que a gente sabe é que o Everton Ribeiro só fez elogio quando se trata de Flamengo, nessa possibilidade de jogar aqui no Rio de Janeiro e no Flamengo. Agora, com relação à vinda dele, o Flamengo não descarta e também não disse que, não negou que está correndo atrás disso, que está observando e analisando a possibilidade. Porque a gente sabe que o Flamengo aí deve tentar alguma coisa em relação ao Everton Ribeiro até junho. Junho ali, no meio do ano, janela de transferência, enfim, essa possibilidade de contar com o Everton Ribeiro. E foi perguntado hoje justamente ao técnico Zé Ricardo. O Flamengo se prepara aí para enfrentar o Fluminense no clássico aí mais charmoso do Brasil, em Cariacica, no Espírito Santo. Foi perguntado em relação ao Everton Ribeiro, essa chegada dele, essa possibilidade. O que o técnico acha sobre isso? Você confere agora. Vocês estiveram aqui com o Rodrigo, né? Eu também vi a entrevista dele depois, eu fui conversar e realmente é uma consulta, nada mais do que isso. O Everton é um jogador que tem característica muito interessante, que eu acho que se encaixaria muito bem no nosso grupo. Jogador experiente, vencedor. Então, caso ele venha de volta ao Brasil, né, no meio do ano, acho que o Flamengo seria também um bom lugar para ele trabalhar. Agora, no que diz respeito às condições, a gente não sabe ainda, eu não sei, e nem perguntei também, para a gente poder continuar focado aqui no trabalho nesse primeiro semestre, até porque, se for o caso, só no segundo semestre. Tá, então o técnico Zé Ricardo deixando claro nessa possibilidade, ele que joga ali pelos lados, né, o Everton Ribeiro e o Berril também, né, que a gente falou agora do Berril há pouco, nessa entrada. Então, o que acontece? Pode ser um bom reforço aí pro Flamengo, pensando em toda a temporada, Campeonato Brasileiro, enfim, Libertadores, Copa do Brasil, depois que o Flamengo entrar na fase ali do mata-mata, enfim, tem todo esse planejamento aí, o Flamengo se reforçar cada vez mais para ter um elenco mais forte. Ainda tem o Conca, né? E por falar no Conca, Benja, olha, a gente acompanhou o Conca treinando hoje aqui no seu treinamento Ninho do Urubu, teve um treinamento com bola, ele participando de toque de bola, meio campo, armação de jogada. Olha, o Conca foi muito bem, inclusive marcou vários gols no treinamento de finalização. Olha, surpreendeu todo mundo da imprensa e principalmente até o pessoal da assessoria do Flamengo que estava acompanhando, falou assim, olha, tava treinando muito bem, o cara é diferenciado. Então realmente o Conca está evoluindo muito bem e dentro desse planejamento do Flamengo, a tendência é que ele volte no início de maio e ele está correspondendo muito bem. Essa é a informação que a gente tem, ele tá indo muito bem. E hoje no treino foi diferente, quando foi aberto a imprensa a gente acompanhou um pouquinho o Conca, participando, movimentação, tocando a bola, fez belas jogadas ali, o pouquinho do tempo que a gente acompanhou. Então o Conca, tá evoluindo e deve pintar no Flamengo aí no início de maio, certamente aí pro Campeonato Brasileiro, e é claro, pra sequência da Libertadores, já que ele tá aí relacionado, enfim, o Conca pode ser uma opção. Agora, por falar no Fla-Flu, o Flamengo vai ter mudanças para esse jogo. Primeiro que o Fluminense vai entrar com o time reserva. O Fluminense está focado aí na Copa Sul-Americana na próxima semana, então deve estar com o time reserva. O Flamengo não, o Flamengo é diferente. O Flamengo quer apostar no que tem de melhor. Isso porque o Zé Ricardo deixou claro que não vai descartar a Taça Rio, mesmo o Flamengo já está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Esse regulamento do Campeonato Carioca é meio estranho, né? Porque o Flamengo pode perder a Taça Rio, mas já está dentro das semifinais do Carioca, porque fez uma boa campanha na classificação geral, somando Guanabara e Taça Rio. Então eu vou explicar o time quem vai desfalcar. Mancoejo não deve viajar, está tratando ainda uma lesão no joelho, e o Rômulo lateral, o Rômulo volante também, na panturrilha, uma lesão, também não viaja. Gabriel pode ser que viaje, ainda está sendo observado. Então esses dois não devem jogar. No ataque, Guerreiro tá certo, tá com a seleção peruana, o Trauco também com a seleção peruana também vai jogar, e o Diego tá de volta, estava com a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, Diego confirmado. Essas são as informações do Flamengo, direto do centro de treinamento Ninho do Urubu. Benja. Obrigado, Juliano Lima, obrigado pelas informações aí. Então, daqui a pouco também nós vamos falar muito aí do Clássico Mineiro,
começando pelo Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que aí é cogitado para ser a nova contratação do Flamengo na temporada 2017. O time árabe pede aí em torno de 20 milhões de reais, um pouco mais ali de 5 milhões de euros. Fica essa dúvida se o Everton Ribeiro fecha ou não com o Flamengo. O que a gente sabe é que o jogador fala muito bem do Flamengo. E entra nesse ponto que vocês estão comentando aí no Fox Sports Rádio. Falou bem da estrutura. Não falou do lado financeiro, mas certamente deve ser uma boa proposta. Falou de jogar no Rio de Janeiro e principalmente no time como o Flamengo, que vem para disputar títulos em 2017. Então, pensando em tudo isso, somando todos esses pontos, o Everton Ribeiro falou muito bem do Flamengo e falou que seria uma honra jogar no Flamengo, né? Deixou claro que seria uma honra. Certamente ele pode ter conversado com algum jogador que atua no Flamengo, enfim, tentar pegar algum tipo de informação, que isso acontece muito no mundo do futebol. E o que a gente sabe é que o Everton Ribeiro só fez elogio quando se trata de Flamengo, nessa possibilidade de jogar aqui no Rio de Janeiro e no Flamengo. Agora, com relação à vinda dele, o Flamengo não descarta e também não disse que, não negou que está correndo atrás disso, que está observando e analisando a possibilidade. Porque a gente sabe que o Flamengo aí deve tentar alguma coisa em relação ao Everton Ribeiro até junho. Junho ali, no meio do ano, janela de transferência, enfim, essa possibilidade de contar com o Everton Ribeiro. E foi perguntado hoje justamente ao técnico. E por falar no Conca, Benja, olha, a gente acompanhou o Conca treinando hoje aqui no seu treinamento Ninho do Urubu. Teve um treinamento com bola, ele participando de toque de bola, meio campo, armação de jogada. Olha, o Conca foi muito bem. Inclusive, marcou vários gols no treinamento de finalização. Olha, surpreendeu todo mundo da imprensa e principalmente até o pessoal da assessoria do Flamengo que estava acompanhando, falou assim, olha, estava treinando muito bem, o cara é diferenciado. Então realmente o Conca está evoluindo muito bem e dentro desse planejamento do Flamengo, a tendência é que ele volte no início de maio e ele está correspondendo muito bem. Essa é a informação que a gente tem, ele está indo muito bem. E hoje no treino foi diferente, quando foi aberto a imprensa a gente acompanhou um pouquinho o Conca, ó, participando, o movimento técnico Zé Ricardo. O Flamengo se prepara aí para enfrentar o Fluminense no clássico aí mais charmoso do Brasil, em Cariacica, no Espírito Santo. Foi perguntado em relação ao Everton Ribeiro, essa chegada dele, essa possibilidade. O que o técnico acha sobre isso? Você confere agora. Vocês estiveram aqui com o Rodrigo, né? Eu também vi a entrevista dele depois, eu fui conversar e realmente é uma consulta, nada mais do que isso. O Everton é um jogador que tem característica muito interessante, que eu acho que se encaixaria muito bem no nosso grupo. Jogador experiente, vencedor. Então, caso ele venha de volta ao Brasil, né, no meio do ano, acho que o Flamengo seria também um bom lugar para ele trabalhar. Agora, no que diz respeito às condições, a gente não sabe ainda, eu não sei, e nem perguntei também, para a gente poder continuar focado aqui no trabalho nesse primeiro semestre, até porque, se for o caso, só no segundo semestre. Tá, então o técnico Zé Ricardo deixando claro nessa possibilidade, ele que joga ali pelos lados, né, o Everton Ribeiro e o Berril também, né, que a gente falou agora do Berril há pouco, nessa entrada. Então o que acontece? Pode ser um bom reforço aí pro Flamengo pensando em toda a temporada, Campeonato Brasileiro, enfim, Libertadores, Copa do Brasil, depois que o Flamengo entrar na fase ali do mata-mata, enfim, tem todo esse planejamento aí, o Flamengo se reforçar cada vez mais para ter um elenco mais forte. Ainda tem o Conca, né,